dia, tá? Eu sou a Malu, sou assistente social da Amion, tá bom? Aqui é uma foto da nossa equipe. Eu trabalho na Amion, vai fazer já 6 anos que eu estou na casa de apoio, então tenho um trabalho direto com esses pacientes. Sou eu que faço a primeira avaliação, é o primeiro contato deles quando eles chegam na casa de apoio, tá? Então, assim, é um trabalho muito importante de como tá atendendo esse paciente, porque muitas vezes eles vêm de estados diferentes, culturas diferentes. Então, você entender o perfil socioeconômico, cultural desse paciente é de extrema importância, até porque é dentro desse contexto que ele vai passar por todo o processo. E o processo do tratamento, ele é longo, a gente sabe que não é curto, tá bom? Então, você conhecer e você fazer uma avaliação desse paciente com humanização, com acolhimento, para que esse tratamento ele seja contínuo, é de extrema importância. Entender a subjetividade que foi tão falada hoje é importante. Nós, assistentes sociais, trabalhamos muito com isso, de como fazer essa abordagem, de como colher as informações desse paciente, porque nem sempre é no primeiro momento que ele vai passar essas informações. É no decorrer do tempo que a gente vai conhecendo cada um deles. E a gente tem um contato direto, nós temos uma prática de entender a linguagem dele, de como ele passa isso para nós, tá bom? Eu vou falar um pouco hoje sobre os direitos desses pacientes, mas eu vou também trazer algumas problemáticas, porque nem sempre o acesso é tão fácil, né? A lei, ela é muito bem desenhada, ela é bem escrita, porém ela é muito difícil de ter acesso, né? Tem aí vários probleminhas no meio do caminho, tá? Então, existem os direitos sociais, que são os direitos sociais previdenciários, que são aqueles que você contribui, né, no decorrer da vida, e tem o assistencial. Os previdenciários, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, saque do fundo de garantia, saque do PIS/PASEP, tudo isso se no decorrer do tempo esse paciente teve uma vida que ele trabalhou e que ele contribuiu com a previdência de alguma maneira. O assistencial, hoje a gente conta muito com a LOAS, né, que é uma prestação continuada. Ela em um primeiro momento veio para idosos, né, e aí se estendeu para pessoas com deficiência. O que é o auxílio-doença? O auxílio-doença, ela é uma mensalidade que a empresa paga lá e fica numa conta desvinculada dele, né? Fica na conta da pessoa, e que se ele adoece, ele tem direito a isso, né? Então, a pessoa pode estar indo lá com um período, existe um período aí para ter direito a esse auxílio, porém o paciente com câncer não tem problema, se ele adoece, logo em seguida ele já pode, tá inserido no auxílio-doença. É o que eu falei de via de regra, são 12 meses de contribuição, mas no caso de câncer não tem problema, a gente já pode estar auxiliando esse paciente para estar ligando no 135, marcando perícia, para que ele consiga passar e receber, né? Existe um período de graça, porque vamos falar que o paciente ele trabalhou, mas depois de um tempo ele ficou sem trabalhar. A gente lida muito, pelo menos lá nós lidamos muito com isso, do paciente já ter trabalhado, está aí 2, 3 anos sem estar contribuindo, né? Então essa é uma problemática muito grande. Então, por via de regra são 2 anos, mas existe aí umas chances de você estar inserindo. Por exemplo, se nesse período ele foi no CAPS procurar um emprego, alguma coisa, se ele comprovar isso, a gente consegue estar acrescentando esse período de graça. E um problema que a gente enfrenta muito, eu acredito que não deve ser difícil para vocês, eu acho que todo mundo enfrenta, é isso, né? Fui liberado pelo INSS para voltar a trabalhar, porém o médico, meu hematologista, ele não me liberou, e nem o médico do trabalho. E aí? Né, gente, eu não sei se vocês lidam com isso, algum de vocês tem essa problemática? Vocês já conseguiram resolver alguma coisa desse tipo? É difícil, né? O paciente chega pra gente e a gente fica numa situação de agora, o que eu faço? E aí você vai, você liga, você tenta dialogar, mas não tenho, assim, não existe uma maneira. Muitas vezes esse paciente ele tem que entrar com um processo, e é um processo que é demorado, e nesse período ele fica completamente desassistido. Infelizmente,
Não tem muito o que ser feito. Até entrar na justiça, até ele conseguir de novo, até ele ser inserido de novo ou ele voltar a trabalhar. O que acontece muito com a gente são os pacientes voltarem a trabalhar antes do tempo. E aí eles vão fazer trabalhos diversos, sabe? Trabalhos, a gente já teve paciente de não, vou na feira, vou vender alguma coisa, vou ser cobrador de ônibus. E são situações que naquele período não é o ideal, mas ele tem que fazer. Existe um programa que é bem bonito no papel, gente, muito legal, que é a reabilitação profissional, que é exatamente quando um paciente ele não tem mais como voltar a trabalhar naquela profissão. Então, vamos falar, o paciente ele tá de auxílio-doença, e aí o médico fala, olha, é o seguinte, você não vai mais trabalhar com esse produto, então você vai para uma reabilitação. As empresas elas não estão preparadas para reabilitar esse paciente dentro da empresa, dentro de colocar ele, vamos falar, ele trabalha ali com uma mão de obra direta, e não, ele não pode mais, ele tem que ir para o escritório. Não dá. Muitas vezes o paciente, ele não tem educação para fazer um projeto de reabilitação para poder se encaixar em outra profissão. Eu fui atrás de informações para saber como funcionava. E o que eu descobri é que eles falam, olha, a grande maioria dos pacientes de reabilitação são pacientes que não têm nem ensino fundamental. Então, como você vai dar uma reabilitação para esse paciente? Então, fica uma situação completamente... no papel ele é legal, mas ele não funciona. E, infelizmente, eu não conheci nenhum paciente que tivesse ido para reabilitação e se dado bem, sinceramente. Eu sei que vocês vão até ficar desanimados, mas é a nossa realidade. Eu cheguei a conversar com o pessoal da reabilitação mesmo, tentei, foi muito difícil entrar em contato no 35, eles não passam muitas informações, mas eu acabei conhecendo uma pessoa que trabalha lá dentro e ela falou, olha, é muito difícil. Para nós também fica uma situação muito delicada, porque como que nós vamos, a gente tem vínculos com o Sebrae, com o SESC, Senai, mas como que vamos colocar esse paciente para estar fazendo um curso que ele não tem capacitação, ele não tem ensino médio. Às vezes é uma pessoa com mais idade, e aí? Né? A gente tem muitas problemáticas. Então, eu até adiantei, o trabalho, quem tem direito à reabilitação seria o paciente com auxílio-doença, está inserido, mas eles não conseguem nem entrar no programa. Essa é a verdade. Eu tenho até o telefone, caso vocês queiram conhecer tudo certinho, tá bom? Aposentadoria por invalidez, é muito difícil um paciente nosso conseguir também, até porque eles acabam voltando realmente a trabalhar, eles têm capacitação para voltar a trabalhar, o difícil é conseguir, mas eles conseguem. Então, se eles não estão preparados para, não estão aptos, não entram com uma aposentadoria por invalidez, e eles não conseguem depois se inserir no mercado. Então, a gente vai tentando aí outros programas. Mas, quando eles conseguem, ele pode ser reavaliado pelo INSS a cada 2 anos. Nos primeiros 2 anos que ele passa, o INSS já libera de vez, já deixa ele lá como aposentado de vez. Para o paciente, quando ele está numa idade mais avançada, é bem importante. Saque do fundo de garantia, que é uma quantidade de 8% que a empresa também deposita lá, que geralmente esses pacientes, aliás, o trabalhador só saca esse dinheiro quando ele é mandado embora, né, quando compra uma casa, em algumas situações. Porém, quando ele tem um diagnóstico de câncer, ele pode estar sacando. Para o paciente em si, é bem tranquilo, assim, a gente não tem muitos problemas para que ele consiga, ele faz um levantamento de documentos, vai na caixa, tudo certinho, marca, não tem muito problema. Porém, os familiares, pai, mãe, irmãos, quando eles estão ali junto, eles podem também, é um direito, eles podem estar sacando o fundo de garantia deles para estar cuidando desse paciente. Eu não sei vocês, mas assim, a grande maioria dos pais que foram lá tentar sacar na própria caixa, eles são informados que eles só podem sacar se o paciente estiver já em estado terminal.
E é muito difícil. A gente tenta ligar na Caixa, olha, não é assim, a lei funciona dessa maneira, mas eles não estão aptos, eles não têm nenhuma informação da lei que está ali dentro, que é para eles. Então é muito difícil, é um vai e vem de documentos diversos, é um vai e vem no médico para pegar relatório, porque o relatório vale tantos dias, porque é complexa para o familiar conseguir sacar quando consegue. Tá? Vocês passam por isso também? Acho que é bem comum, né? Burocracia. Muita burocracia. O PIS, que é um programa de integração social, esse PIS e o PASEP, quem já tinha contribuído até 1984, acho que é isso. Tá? É uma conta que ficou lá, que depois que teve aquele plano, ficou um pessoal que deixou uma conta lá, tem gente que nem sabe, tem algumas pessoas que conseguem sacar. O PIS é quando você trabalha e tem até um salário mínimo durante o ano, você consegue ter um dinheiro que é depositado. Esse a gente não tem tanto problema para saque também. O paciente, sim, com todas as documentações, quando a gente une ele de documento, de informação, ele consegue estar fazendo esse resgate. Né? A prestação continuada, LOAS, a gente trabalha muito com ela, né? O difícil é você conseguir, mas vamos lá. É uma garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência, ao idoso com 65 anos, quando ele prova que ele não tem nem como se prover, nem prover da família. A renda per capita, para ter direito a esse benefício, é de 1/4 do salário mínimo. Nossos pacientes, eles precisam muito, até porque para o paciente, se ele é um adulto, ele para de trabalhar, e aí, geralmente, o outro que também é adulto, de casa, também para de trabalhar. Então, fica uma situação muito delicada, social, para que esse paciente tenha algum benefício. Mas, algumas vezes, acontece dessa família ser grande, e aí, vamos falar, uma pessoa da casa trabalha, e ela ganha R$1.000. Se são 4 pessoas, ele já não encaixa. Ele já não consegue a LOAS. E a gente sabe que é importantíssimo aquele valor para ele, até porque tem um vai e vem de ônibus, tem um deslocamento, mas é muito difícil, a gente não consegue. E uma outra problemática que a gente tem hoje, que está muito forte, eu não sei se vocês estão tendo essa dificuldade também, é o que é considerado grupo familiar, o que é a família, porque a família hoje ela é tão ampla, né? A gente não tem mais aquela coisa patriarcal de pai, mãe, filhinho, né? Nossa família nuclear mudou, e mudou muito. As políticas não. Elas têm uma questão de família bem peculiar, principalmente na LOAS. A gente tem vários casos de pessoas, por exemplo, de perder os pais, moram com tios, porém eles não foram feitos uma documentação de guarda nem nada, e eles não conseguem. A família é grande, é ampla, não consegue. Porque na LOAS, o que é família? Pai, mãe, irmão, padrasto, madrasta, enteado. Só, sabe? Os outros, tio, muitas vezes acontece, não inclui. E mesmo que morem tem o mesmo grupo, que ainda tem na lei, eu até fiz questão, tá ali, ó, grupo familiar, mas não funciona. Não é um grupo familiar, é uma família com um modelo bem peculiar deles, né? Pra gente é bem difícil, a gente tem até conseguido inserir alguns, mas, gente, só aqueles mesmo que estão à margem de tudo. Isso. E como que os nossos pacientes conseguem estar se inserindo na LOAS? Ele entra como deficiente. Os nossos pacientes, eles são classificados como deficiente porque eles entendem que eles têm ainda bem que entende isso, né? Que eles têm um impedimento de inserir de novo no mercado de trabalho por um período longo. Então, assim, dependendo do CID, eles conseguem estar se inserindo. Tá bem difícil agora passar pela perícia, tá muito complicado, às vezes os médicos, a gente tem caso de falar que os médicos nem olham, já olham na cara da pessoa, tipo, os nossos pacientes, eles não têm, durante o processo, eles mudam bastante, eles não ficam com aquela cara de debilitado, carequinha o tempo todo. Então, quando eles estão começando, que é quando a gente vai estar tentando inserir ele nesses benefícios, fazendo uma quimioterapia, não é de imediato. E tem gente que olha e fala, não, você está bem, você pode voltar, você tem que trabalhar. Doutor, olha meus exames, olha, tá ali. Não funciona, gente, assim, realmente é complicado. Tá?
Tem também algumas isenções tributárias. Porém, essas isenções, elas funcionam para pessoas que é realmente deficiente. Alguns de nossos pacientes têm conseguido, mas quando eles ficam com alguma sequela de quimioterapia, que a gente sabe que acontece, então assim, eles têm conseguido. Ou quem tem câncer de mama, que realmente consegue todos, né? Que é para comprar veículos, que é a isenção do IPI, que é federal, que aí é uma taxa mesmo federal, do ICMS estadual, então até coloquei aqui os valores, mas eles mudam, tá? Dependendo do estado, ele vai mudar. Esse é o valor de São Paulo, até a semana passada estava isso, muda bastante também, tá bom? O IPVA também é estadual e o IOF, que é federal. Esse valor, no montante, ele dá quase 30%. Então, assim, para eles faz muita diferença, né? Quando tem condições de estar comprando, e alguns têm realmente, tem ajuda da família, tem um grupo familiar legal, eles conseguem estar fazendo. A gente já teve bem, assim, bastante alegrias com essas questões, né? Isenção de transporte coletivo foi outra coisa que modificou tanto e tem dado um problema, porque assim, cada município ela tem sua regra própria de como está inserindo esses pacientes, né? Alguns pedem mais coisas e outros menos. Aqui em São Paulo é SP Trans, que dá direito ao paciente quando ele está fazendo quimioterapia oral. Acho que até o ano passado não tinha isso, a gente conseguia com mais facilidade fazer o bilhete desses pacientes, né? A gente vai lá, né? Tanto que o pessoal da Santa Casa, os pacientes de lá, tem assistente social de lá, às vezes ela me ligava, Malu, tô indo com o paciente aí que eu não posso imprimir o papel, aí você imprime para mim. Então, assim, a gente tem um grupo bem legal, a gente funciona bem bacana juntas. Só que hoje, se o médico não colocar que ele faz quimioterapia, que é oral, qual a quimioterapia, ele não consegue. E a gente sabe que não é só assim, né, gente? A gente sabe que depois do transplante, principalmente, o paciente precisa estar vindo toda semana, precisa estar passando por exame, acaba tendo outras comorbidades, passa com outros médicos, com outros especialistas. Às vezes vem numa terça que é hemato, vem na quarta que é dermato, e aí vindo todos os dias, sem o bilhete, eles perdem realmente. E não conseguem, não adianta, tá? Então, é difícil. Tem o cartão Bom, que é um cartão que ele é intermunicipal. Esse cartão ele já é mais fácil para que os nossos pacientes consigam, né? Então, os nossos pacientes entram ali nos malignos, infelizmente. E existe uma maneira, hoje até levantei, porque assim, a gente tem uma documentação que é levantada, depois é ligado, é marcado, leva um documento direto do médico, e o que eu vi, assim, o que eles estão incluindo a mais, que até então não incluíam, eu tive isso nessa semana, eles estão pedindo para levantar o CNIS. Até não deu para colocar, porque para mim foi novo, nunca tinham solicitado o CNIS. E foi para Guarulhos, que é realmente um dos municípios que eu achava mais fácil tirar o bilhete bom. E agora eles estão pedindo o CNIS, exatamente para saber se a pessoa está trabalhando, se ela tem ali uma renda, tal. Então eu entendi que é uma burocracia a mais para estar tentando não dar esse direito. Eu não tive nenhuma problemática em relação a não receber, até porque nossos pacientes tinham parado, não estavam realmente contribuindo, e a maioria dos nossos pacientes, ele vem de empregos informais, o que é pior. Então, a gente tem conseguido, mas tem mais isso agora, né? Tem o CNIS, eu não sei mais o que eles vão solicitar. E aí o CNIS você tem que ligar, o paciente próprio tem que ligar, faz uma senha. Se eles forem fazer isso em casa, eles não conseguem, porque o acesso ao computador, o acesso à informação, para eles é muito difícil. Então, quem faz isso, geralmente, somos nós, assistentes sociais, que estamos ali do lado, que vai passando essas informações para eles gradativamente. E conseguindo, né? Porque muitas vezes eles vão com o documento, não, precisa de mais, e volta e tem solicitado mais ainda. O número do PIS, você consegue puxar. É como se fosse um extrato que puxa tudo do que você tem de depósito de INSS. Tem o transporte coletivo interestadual. Né? O interestadual, a gente tem feito bastante, ele tentado fazer, até porque ele demora um pouquinho,
porque a gente tem bastante pacientes que vêm de fora e eles não vêm com TFD. Logo depois eu vou falar TFD. E vêm por conta própria. E muitas vezes esses pacientes têm que estar voltando à cidade, têm que vir. Então a gente tem tentado fazer o interestadual, que é só que o interestadual ele tem um probleminha, que para você conseguir o do acompanhante é uma vez só, cada vez que é necessário que o acompanhante tem que ir, ele tem que fazer toda essa documentação novamente. Então assim, não é tão fácil. No interestadual, você tem que mandar uma documentação toda para Brasília, esperar essa documentação ser analisada. Depois que ela é analisada, ela vem, demora mais ou menos uma base de 3 meses, para saber se o paciente foi inserido ou não. Então, assim, são 2 laudos, 2 médicos diferentes, tem que ser um hemato e um do posto onde ele está tentando fazer. Então, assim, não é tão fácil, né? Como nada é fácil. A gente está até aí em processo com 2 pacientes tentando, exatamente porque é muito difícil esse paciente voltar para a sua cidade de origem sem estar trabalhando, e às vezes recebendo uma LOAS. TFD, o vilão. O TFD, ele tá bem escrito, é uma lei federal bem bonita no papel, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler. É um direito do paciente, tá lá, tá escrito, que quando não tem recurso para ele estar tratando no estado dele de origem, ele pode, o médico encaminha esse paciente, ele já vem encaminhado, né, com consulta marcada, e o TFD ele dá direito tanto à passagem de avião, de carro, depende da distância, né? Tem uma diária para ele e para o acompanhante. Uma diária que de estado para estado muda os valores, né? Eu até falo, acho que o estado do Piauí paga bem, paga até, quer dizer, bem razoável. O estado da Bahia também, Rondônia, meu Deus. Então, assim, tem alguns estados que é bem difícil você entender como que eles fizeram o levantamento para saber que a pessoa vai gastar só aquilo. É muito difícil, não dá para você ter uma clareza de saber qual foi o critério que eles usaram, tá? Então, é uma política completamente, é isso que eu falei, descentralizada. Então, assim, cada município ele tem uma maneira própria de lidar. O que a gente lida muito eu já tive casos de paciente que veio tudo bonitinho, com todos os papéis preenchidos do TFD, porque o médico indicou, porque ele passou no TFD, e dentro da Secretaria de Saúde da sua cidade, não tinha ninguém qualificado que entendesse aquela questão, tá? De como encaminhar esse paciente. Então, ele veio com uma cartinha escrita a punho, olha, compra sua passagem, quando você voltar a gente reembolsa. Vamos procurar saber. Gente, isso é real, acontece. E eu tenho casos assim. E aí a gente tenta ligar para lá, não encontra uma pessoa responsável, nunca você acha ninguém responsável, porque o paciente está com toda a documentação certa, ele veio com consulta certa, ele fez tudo bonitinho, dentro do protocolo que tem que ser seguido. E ele foi violentado. Para mim é uma violação de direitos dele, porque foi tirado dele, ele fez tudo correto. E a gente não consegue. É muito difícil para nós, sabe? As secretarias, elas têm uma maneira própria, apesar... E que nem, por exemplo, eu já liguei para saber, não, você tem que ligar para tal lugar, e aí você vai ligando, e você nunca chega na pessoa responsável. Não chega. Quando esse paciente retorna para a sua cidade de origem, ele compra a passagem, ele vai lá e morre o assunto. A gente já teve casos, por exemplo, de paciente que veio, estava em um outro local, ficou com a gente, e aí conversando sobre os direitos, sobre o que ela tinha direito ou não, eu questionei, você está com o TFD? Tô. Você recebeu suas diárias? Não. Fiquei 6 meses aqui e não recebi. Aí a gente liga e vai, mas por quê, né? Já está vindo a segunda vez, só com a passagem de avião, e não recebeu as diárias da outra vez que ela ficou transplantada. Aí a gente liga e fala assim, é porque o hospital não estava mandando a documentação. Aí a gente liga no hospital, não, eu tenho aqui as provas que foi mandada toda a documentação, porque é mandado. É porque o familiar não veio aqui assinar a documentação. Aí a gente liga, não, foi lá todos os meses assinar. O que você quer para que essa pessoa seja reembolsada? Porque esse dinheiro é dela, tá aí. E, gente, quando eles fazem isso certinho, fica lá, é só ir atrás. Quer dizer, né? Mais ou menos indo atrás consegue.
E aí a gente, como que nós resgatamos? Nós fizemos toda a documentação novamente. A sorte que ela estava aqui, porque não é só ela que pode. Eu falei, mas como só ela se ela está aqui? Então assim, são cada desculpa que você fica assim, horrorizada com o que acontece. E aí quando o paciente veio, essa no caso, a gente conseguiu entrar em contato com o hospital, as meninas super bacanas, os médicos também fizeram toda a documentação novamente, ela fez a documentação de 6 meses e levou. E a gente até teve que pedir para a advogada, tá ligando e tá explicando o que estava acontecendo. Ela conseguiu resgatar os 6 meses. Eu até estava falando para as meninas, foi tão bonitinho que depois ela ligou, você quer que eu te mande alguma coisa? Gente, é o direito dela e ela fica tão agradecida que ela quer pagar por uma coisa que é dela. E a gente tenta falar, empoderar esses pacientes, é um direito. Ninguém está fazendo um favor para vocês. É de vocês, entendeu? Vocês têm que só ir atrás. É claro que tem muita gente que desiste, está passando já por um processo de tratamento, já é super complicado. São informações tão desencontradas para eles, até para eles começarem a ingerir toda essa situação. Isso aí vai ser só algo mais, né? O direito ali é uma coisa a mais. Então, assim, não, eu quero primeiro resolver aqui. Então, assim, são muitas questões que ficam no meio do caminho para o paciente. E é no dia a dia, é trabalhando com eles que a gente vai vendo qual é a capacidade de cada um de estar resgatando isso. Porque eles não conseguem no primeiro momento. É muito difícil. Tem gente que nem sabe o que é. Às vezes o paciente vem por conta própria, você sabia que você podia ter vindo com TFD, procurado o tratamento. Ai, não deu tempo. A gente tava lá eles não queriam nem me mandar. Lá não tem mais jeito, eles querem. Tô vendo gente morrendo lá todos os dias. Não, eu vim por conta. A gente tem casos assim, e muitos, né? Acho que a maioria vem por conta. E aí chega, vai, passa no médico, e aí o médico caminha e começa um tratamento, mas ficam completamente desamparados aqui, né? De políticas que é deles. Eu costumo falar que o assistente social, ele atua como multiplicador de conhecimentos, né, sobre os direitos dos pacientes. Então, assim, a gente está sempre munida de informação, para passar corretamente. A gente continua sempre a estar estudando as políticas, está tratando como elas são, está vendo qual é a dificuldade de cada um e está passando. A gente tenta fazer com que esse tratamento ele não seja quebrado, que ele seja contínuo. E eu acho que nós somos um profissional que tem um vínculo mais forte com esses pacientes no dia a dia, porque a gente acaba lidando com ele todos os dias e tudo é no serviço social, né, gente? Precisou, vai no assistente social, não sei o que, assistente social. E a gente vai tentando resolver essas questões. Eu não trouxe muitas soluções para vocês, não trouxe todas as políticas, até porque a gente tem muito mais aí, mas eu trouxe as principais e as que dão mais dor de cabeça, que realmente é essas. Tem alguma dúvida, gente? A gente fica vendo assim essas políticas para o paciente com câncer, a gente já vê a dificuldade. Mas assim, quando a gente trata de outros pacientes com doenças hematológicas, eles não têm direito a nada disso, que não seja câncer, que transplantam para as doenças não oncológicas. Infelizmente. Infelizmente. É muito, muito, muito difícil. Algumas pessoas... Porque assim, você vê, quando eles têm direito, já é difícil estar inserindo. Quando eles não entram com o CID, que dá direito a esses benefícios, é uma situação mais delicada ainda. Nós temos, inclusive, um trabalho lá na Casa de Apoio de assistência com os pacientes. São os pacientes que moram aqui em São Paulo. Onde a gente, no emergencial, para que ele continue esse tratamento, a gente disponibiliza um transporte para ele estar indo e voltando, quando ele vem para fazer a consulta. A gente entrega cesta básica para esses pacientes, para essas famílias. A gente entrega leite, kit de higiene, que é hiper, super necessários. E são produtos que não são baratos, então assim, a gente vai tentando, de alguma maneira, tá ajudando esse paciente para que ele realmente faça um tratamento efetivo. Quando são pacientes, às vezes batem lá na porta, assim, pacientes que não são do nosso, que a gente tem um grupo que é oncohemato, então assim, às vezes chegam outros pacientes, a gente tenta, de repente, procurar uma outra organização que consiga estar atendendo, porque o que a gente tem hoje para ajudar esses pacientes que não estão inseridos em políticas públicas documentadas, são as ONGs, são as igrejas. E esse é o caminho para esses pacientes, até que eles tenham realmente seus direitos reconhecidos, né? Porque é necessário, mas o que a gente tem é isso.
Sim, previdenciário sim, porque eles contribuíram de alguma maneira, né? Então, assim, quando eles contribuem, eles têm direito. O que é gratuito para esses pacientes é só a saúde, né? É só o acesso à saúde, porque o previdenciário ele tem, né? Alguns, é que eu não lidei bastante com pacientes assim, mas dependendo, se for um idoso, a gente consegue também estar inserindo, mesmo ele não estando, você consegue inserir ele na LOAS. Isso, exatamente como você falou, por outro caminho. Aí você consegue estar inserindo ele na LOAS. Mas, realmente, não é fácil, gente, não é. Eu queria só compartilhar uma experiência que teve na Santa Casa, de uma assistente social que fez uma pesquisa muito interessante. Porque assim, o que eu vou observando nesses diálogos e tudo, é o sofrimento do serviço social para conseguir as coisas e tudo mais, a dificuldade em todo esse processo. Só que quem está fora disso não tem muito essa noção de todo esse perrengue, né? E ela fez uma pesquisa muito interessante, que ela identificou o tempo que o paciente demora para iniciar o tratamento. Então ela investigou, quando ele teve os primeiros sintomas, qual foi o primeiro lugar que ele foi. Ela seguiu o percurso dele até o diagnóstico e início do tratamento. E o trabalho dela denunciou uma coisa muito interessante, que se o paciente for pelas vias legais das políticas públicas para ele ter o diagnóstico, que, por exemplo, ele vai para uma OBS, ele recebe um primeiro atendimento, ele vai fazer alguns exames, então tem todo um processo. Se ele for por essas vias normais do tratamento, ele demora 2 vezes mais para ter o diagnóstico. Então, como ela observou que esses pacientes chegavam até a Santa Casa? Porque o médico conhece o amigo do fulano que veio, que trouxe, que indicou, que encaixou. E é assim que o paciente faz o tratamento, né? Então, eu acho que essas pesquisas são muito bacanas no sentido de denunciar uma coisa que a gente observa no dia a dia, mas não tem isso muito quantificado, não tem isso muito claro para as pessoas terem acesso. Acho que esse é um caminho bem bacana também, da gente começar a pontuar as necessidades, quais são as necessidades. A gente tem isso realmente do paciente vir por conta própria e não passar, porque o processo certo é esse, é ir na UBS, é passar por um clínico que vai fazer uma bateria de exames, que vai analisar aqueles exames, que vai indicar ele para o médico, oncologista, hematologista, ele vai marcar consulta, vai demorar em termos de 2, 3 meses, então assim, realmente esse processo que é como o SUS funciona, é dessa maneira, realmente o tempo dobra. Então, existe realmente isso não, vou passar com o médico. Muitas vezes eles pagam consultas, a primeira consulta é paga, eles passam com o médico particular já encaminha de repente ele para um outro centro que faça aquele tratamento. Não é fácil, não é. Essa é uma dificuldade realmente que eu acho em lugares. Que devem garantir direitos, né, mas não se materializam